material. Se eu vou dar assim, só uma rapidinha aqui, só para as pessoas que eventualmente forem pegar a gravação, né? E foi o que nós falamos até então. Então, voltando aqui o tema, né? A gente falou aí do planejamento do projeto, né? E o planejamento do projeto, ele é uma etapa do desenvolvimento do produto. Nós localizamos que nessa etapa nós vamos entregar um plano de projeto, né? E o planejamento desse projeto vai estar associado a esse plano para cada projeto, isso aí no pré-desenvolvimento, que isso vai estar alinhado ao portfólio de produtos que, por sua vez, está alinhado ao planejamento estratégico da unidade de negócio e da corporação. Porque não faz sentido eu desenvolver um conjunto de produtos que não sejam vocacionados para o que eu sei fazer, né? E cada produto vai ter um plano. E quando a gente fala em planejamento, quando a gente fala em projeto, a gente tem uma série de processos de projeto, né? Por exemplo, se a gente for falar do PMBOK, eu tenho 5 processos, são um conjunto de atividades de gestão de projetos. E nós falamos que um projeto ele é um empreendimento com começo, meio e fim bem definidos, que segue o planejamento estratégico da empresa e cria um produto, um serviço bem delimitado, que é uma diferença clara entre projeto e processo. O processo é algo contínuo, eu vou atualizando periodicamente, repetitivo, e o projeto tem temporalidade, é único, tem início, meio e fim. Então, eu posso ter um processo de desenvolvimento de produtos, e cada produto que é desenvolvido no escopo de um projeto, em que eu vou seguir interpretar esse processo de forma única e temporária, visando criar um novo produto. E aí nós falamos dos stakeholders, dos interessados do projeto, a gente tem que envolver essas pessoas, construir um organograma de projeto, e montar e desenvolver uma equipe para a execução do projeto. E que nós falamos também dos fornecedores, e que nós temos fornecedores de maior comprometimento, de menor comprometimento. Então, se eu falo, por exemplo, de desenvolvimento de uma prótese ou de algum produto biomédico, de repente eu tenho um fornecedor de material biocompatível, é um fornecedor que ele tem um maior comprometimento para o nosso projeto, ele é mais importante, é mais relevante, porque de repente eu posso ter alguma incompatibilidade, alguma necessidade de um novo material que vai ter que ser desenvolvido em conjunto com esse fornecedor, e que, a depender do nível de integração e de importância, ele pode ser desde um parceiro de risco, que eu vou ter que trazer desde o planejamento do projeto, até alguém que vai desenvolver coisas comigo, né, desde quando eu estiver no desenvolvimento em si, ou um parceiro de uma tecnologia que vai ter que ser adaptada, ou eventualmente vai ser uma coisa mais de commodity, ele vai fornecer um serviço, uma peça padrão, e não é tão relevante eu agregar ele logo no começo, posso trazer ele mais no final, ele não vai estar comprometido comigo, certo? E aí nós falamos do escopo do produto, definir exatamente o que a gente quer fazer, e o escopo do produto, ele é uma parte do escopo do projeto. O projeto é tudo aquilo que a gente vai fazer para construir e entregar o produto. Dentre essas coisas, vai conter uma descrição sucinta do escopo do produto, que é a especificação técnica que define o conjunto de funcionalidades e o desempenho desejado para o produto. E aí nós falamos um pouco do que nós esperamos no escopo do projeto, né? Ele deve conter as premissas, um gerenciamento do escopo, que podem haver mudanças, como essas mudanças vão ser gerenciadas, a justificativa do projeto e os requisitos de negócio que eu devo atender. E aí nós voltamos a esse problema, né? Então, quando a gente fala, olha, a Marinha quer desenvolver um produto que o protótipo vai ser testado na água. Se a empresa testa o protótipo numa piscina, é diferente do que a Marinha espera que a água seja na Atlântica. A gente tem que ter uma comunicação clara. Nada pode ser subentendido quando a gente fala de declaração de escopo. Outra questão, sua empresa ganha um contrato cujo escopo diz: as mercadorias devem ser transportadas pelo país usando contêineres arejados. Certo? Aí a sua equipe usa um container que é aberto na parte superior, assim o ar pode circular. É arejado? É. Mas aí tem umas chuvas torrenciais e a mercadoria ela é estragada por causa dessas chuvas.
O cliente disse que queria que fosse arejado por baixo. Então, você tem que definir todos os detalhes. É arejado como? Que características são dessa mercadoria? Se o cliente e o fornecedor, eles alinham essas questões, eu não tenho falha de comunicação. Claro, gente? Hein? Sim. Alguma questão até então? Alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Não, Alan. Tranquilo. Certo. Então, e aí nós temos que fazer um checklist de escopo, né? De pensar as etapas que nós vamos ter, né? E quem são os responsáveis pela execução, pela aprovação, que precisa ser informado, quem precisa ser consultado, qual é o nível de dedicação, certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma matriz de checklist de escopo de projeto, onde eu tenho vários stakeholders, vários parceiros, várias pessoas, vários times, e aí eu digo, olha, quem é responsável por executar planejamento de projeto, ou ser informado sobre alguma questão. Então, eu defino qual é a atuação de cada entidade, defino, inclusive, qual é a dedicação que eu vou ter, se é integral, se é parcial com quantas horas, né? Então, eu vou delineando aonde é que eu quero que cada ator apareça em cada fase do desenvolvimento do projeto. Aí eu colocando as fases de planejamento de projeto, projeto formacional, conceitual, detalhado, produção e lançamento do produto. Detalhar o escopo do projeto é importante. E aí a gente pode falar de uma técnica chamada estudo de decomposição do trabalho, né? A gente pegar e definir como funciona isso, né? A ideia, basicamente, é a gente trabalhar decompondo os elementos, pensando, olha, quais são os produtos do projeto, quais são os resultados finais, o que é que eu vou entregar. E cada produto vão ter resultados tangíveis, que a gente chama de entregáveis, coisas que a gente mede, avalia. E para realizar um entregável, eu vou ter um conjunto de atividades que vão ter que ser feitas. Então, por exemplo, o produto do meu projeto, eu vou ter uma especificação de produto, e aí essa especificação de produto, ela vai gerar requisitos, vai gerar um protótipo, vai gerar um produto homologado, vai gerar documentação desse produto, e para cada uma dessas entregáveis, eu vou ter um conjunto de atividades que eu vou ter que refazer. Certo? Então, a ideia básica é essa. Um exemplo bem simples. Jardim pronto. Eu vou ter que ter algumas coisas para ter o jardim pronto. Certo, gente? Eu vou ter que ter o produto do meu projeto do jardim pronto, eu vou ter que ter como entregáveis o projeto aprovado pelo cliente, plantas colocadas, cerca construída, sistema de irrigação instalado. Certo, gente? E aí, para ter o projeto aprovado pelo cliente, eu vou ter algumas atividades. Apresentar soluções ao cliente, detalhar as soluções escolhidas pelo cliente. Mas aqui essa atividade aqui, na verdade, é um pacote de trabalho, porque tem mais de uma atividade envolvida, como orçamento final, preparar desenho final de solução, preparar lista de materiais completas. Então, eu vou ter que pensar esse conjunto de atividades e os pacotes de trabalho, certo? E quando eu falo em pacote de trabalho, cada elemento deve estar claramente definido
e relacionado a um resultado único. Cada elemento deve significar a agregação dos níveis inferiores e todos os entregáveis devem estar inclusos. E eu tenho que ter um balanceamento, eu não posso ter muitos integráveis, não posso ter muito pacote, eu tenho que pensar em algo. Se eu pensar em muitos entregáveis e pacote de trabalho, eu vou ter algo desbalanceado e do mesmo jeito eu posso ter isso desbalanceado dentro de um mesmo pai ou isso desbalanceado de uma forma muito horizontal, nem muito vertical, nem muito horizontal. Eu tenho que tentar fazer algo que tenha sentido, que esteja razoavelmente balanceado para que eu consiga ter pequenos focos e não, vou entrar aqui, isso aqui ser um mundo de coisa que eu tenho que resolver. Certo? Até agora, isso está fazendo sentido para vocês, gente? Sim, professor. Sim, professor. Tá sim, Alan. Quase ficando doido aqui, mas tá. Perfeito. São muitos detalhes. A gente tem um bocado de coisinhas mesmo que a gente tem que se apropriar. E a importância da definição do escopo, né? A gente vai definir o escopo. Aí, a partir da definição, daí a gente vai definir atividades, planejar recursos, preparar orçamento, estimar custos, planejamento dos riscos. São alguns erros que a gente pode tomar. Da organização, imprecisão terminológica, a gente falou aquilo, o que é água? Falta de padronização de pensar no tamanho das tarefas e resultados. Evito solicitar revisão por terceiros, então tem que trabalhar essa solicitação de revisão por terceiros. E aí nós temos um modelo de referência que eu vou ter que aplicar esse modelo para o projeto. E aí eu vou ter... A gente tem o nosso processo de desenvolvimento de produto em que a gente vai focar em mais atividades, em mais detalhamento, de acordo com o tipo de produto que a gente está falando. Eu estou falando de um projeto radical, eu vou ter que ter mais foco, inclusive, em saber o que eu vou desenvolver e como eu vou desenvolver, por exemplo. Mas se for uma pequena mudança, essas etapas elas são muito mais reduzidas em termos de atividade e de esforço. E aí eu vou ter que fazer algo mais focado. Certo? Então, eu vou adaptar de acordo com o tipo de visão que nós temos. Né? Vamos ter um conjunto de atividades que nós vamos fazer. Né? A gente já falou aí das atividades, então... a gente vai ter que checar como é que essas atividades elas estão desenvolvendo. Nós temos várias possibilidades de fazer isso, gestão de calendário, de atividades, relacionamentos entre atividades, e aí nós vamos entrar em gráficos de cronograma, né? Então a gente tem atividades, por exemplo, A e B aqui, tem a relação final e início, a atividade B só começa quando a atividade A termina, ou a atividade A e B, elas podem começar, elas têm o mesmo início, ou elas têm que terminar em conjunto. Então, a depender disso, você consegue delinear como é que seu cronograma funciona. E aí você parte para a preparação de um cronograma, definindo prazos. Tipicamente, a gente vai errar nos nossos primeiros projetos, a gente começa a ter uma dimensão do esforço necessário para realizar coisas com a experiência, e nós vamos ter alguma biblioteca que ela seja com o tempo, né? A gente pode estimativas de homem-hora e de recursos que eu vou empregar, e se eu posso aumentar os recursos e vai ter feito naquelas tarefas, e a gente vai ter técnicas de análise em rede, como PERT, CPM, como, por exemplo, técnicas que vão nos dar o caminho mínimo, ou seja, um conjunto crítico de tarefas que são encadeadas do início ao fim, que se tiver um atraso em alguma dessas tarefas, essa tarefa X atrasa 3 dias, eu sei que o meu projeto como todo vai atrasar 3 dias. E a partir daí eu consigo definir quais são as atividades críticas, quais são aquelas que eu tenho que
observar com mais cuidado, designar mais recursos, monitorar com mais calma para evitar atrasos e posso fazer uma boa avaliação de riscos, ou seja, avaliar quais são os riscos potenciais e como é que eles podem afetar os projetos. E aí eu vou, basicamente, quando a gente fala de avaliação de risco, a gente fala em probabilidade de ocorrência e o efeito potencial do risco. Nós temos riscos que ocorrem com mais efeito, riscos que ocorrem com menos probabilidade. Mas tem riscos que, se ocorrerem, eles inviabilizam completamente o projeto, e vão ter riscos que, se eles ocorrem, eu consigo contornar isso. Eu só vou ter um jeito de aprender isso, basicamente, que é a gente pensar em aprendizados de projetos anteriores. Certo? A gente pensa em probabilidade de ocorrência de riscos e a consequência e o impacto disso. E os riscos maiores são aqueles de elevada probabilidade e grande impacto na sua ocorrência. Esses que eu quero evitar. Então, normalmente eu tento mensurar isso fazendo simulação ou fazendo análise dos pontos mais críticos de maior impacto no projeto, consultando especialistas que vão me dar essa ideia, e eu penso num plano de resposta aos riscos. Em face dessas coisas todas, eu preparo um orçamento para o projeto, e aí eu vou ter que pensar em uma série de estimativas, né? De baixo para cima, pensar em softwares, pensar em analogias, e vou ter uma base, e aí eu vou analisar a viabilidade econômica do projeto. E eu vou deixar essa parte de viabilidade econômica do projeto para a gente falar numa próxima aula, que vai envolver uma série de coisas, investimentos, receitas, resultados. Vou pensar no fluxo de caixa do projeto, vamos falar um pouco de valor presente líquido, taxa interna de retorno, métodos de... o período de retorno de investimento, que chama de payback. A gente vai falar um pouco dessas coisas, mas eu vou deixar isso para a próxima aula, que a gente vai fazer bem focado nisso, né? E a gente vai tratar dessas coisas. Depois a gente vai falar sobre definir indicadores de desempenho e como é que a gente se comunica, gerencia as comunicações dentro do projeto, define as aquisições, prepara o plano do projeto, levando em conta todas essas questões e avalia que isso está ok e parte para o desenvolvimento em si, com o projeto informacional, com todas as questões feitas, certo? A gente vai falar tudo isso, e a gente vai para o projeto informacional. Bem, o que é que eu quero que vocês façam, gente? Eu quero que vocês pensem no escopo do seu produto, o que é que seu produto vai fazer, o que é que ele vai resolver, qual é o escopo dele, de uma forma bem sucinta, assim, um parágrafo que define exatamente o que é que seu produto faz, o que é que ele não faz. E eu quero que vocês pensem, para realizar esse produto, aqui é o Jardim, né, o EDT, eu quero que vocês pensem, qual é o produto, quais são os entregáveis que vocês vão ter e quais são as atividades que vão estar envolvidas, certo? Eu quero que vocês façam um slide do seu produto, né? Todo mundo de vocês tem uma proposta de produto, para a gente discutir isso na próxima aula. Basicamente, isso que está aqui no quadro. Né? Vocês têm alguma questão, gente? Alguma dúvida? Ô, professor, eu levantei a mão aí. Nessa proposta, né? Porque, assim, são muitos detalhes aí, né? Como você vai explicando aí, tudo isso que a gente tem que estar atento no desenvolvimento de um projeto. É como se fossem regras, né? São regras e assim, especificidades que a gente tem que estar atento ao projeto. Mas não necessariamente um projeto vai abranger todos esses detalhes, todas essas... Olha, né? Isso é uma coisa muito boa. Eu sou parte do grupo que desenvolveu o Polo de Inovação Salvador. Assim, tem um treinamento inicial da Embrapi para o desenvolvimento do Polo de Inovação Salvador, e a gente teve aulas com dois dos autores desse livro aqui, que eu uso os slides, Gestão de Produtos, certo? E eu me lembro claramente dele falando uma coisa que é o seguinte: tudo isso que a gente está falando aqui de vocês em momentos de produtos e todas essas questões,
você tem que pegar aquilo que vai agregar valor para o seu processo. Porque tem coisas que eu estou falando aqui, como, por exemplo, equipe, outras coisas que são de projetos de maior escala, que isso não vai ter relevância para o seu projeto. Ou você vai gastar muito tempo fazendo essas atividades, desenvolvendo esses métodos, e o valor agregado que isso vai te dar como resultado qualitativo, ele é pequeno. Certo? Então, eu acredito muito o seguinte, a gente está vendo várias coisas, e dessas várias coisas, vocês vão recortar parte das coisas que vai fazer sentido para o seu escopo de projeto. Uma das coisas que faz sentido é esse WBS, Work Breakdown Structure. Por isso que eu quero que vocês tentem fazer isso, é você pensar o produto, os entregáveis que vocês vão ter que desenvolver e quais são as atividades relacionadas. Ou um pacote de trabalho, um conjunto de atividades agrupadas nesse pacote de trabalho. Certo? Professor, nesse formato aí é de organograma aqui, Exatamente. E se vocês estiverem fazendo mais do que um slide, ou precisar de um slide com letras muito miudinhas, eu já dou a dica para vocês que vocês estão fazendo errado. Né? Ou então é melhor vocês começarem a benzer o seu produto, que vocês vão ter muito trabalho. Então é montar um organograma desse aí, com o que a gente achar de relevante dentro dessa estrutura aí do nosso projeto, né? Exatamente. E apresentar esse organograma aí, esse slide único, com tudo que a gente agregar aí do projeto, correlacionado com todas essas regras aí, né? Esses parâmetros aí estabelecidos, né? Exatamente. Ok, gente? Sim, professor, deixa pelo menos esse slide aí em algum local para a gente ter como referência. Pronto, eu vou mandar esse material para vocês baixarem. Ok? Massa. Tá bom, então, pessoal. Então, acho que por hoje a gente fechou o nosso conteúdo. Até a próxima aula. Que vai ser na próxima segunda-feira. Professor. Sexta-feira não tem, então, professor? Não, sexta-feira não. Ótimo. Professor, eu queria até levantar a mão aqui para fazer uma pergunta. O senhor mostrou para a gente aí esse slide que é um guia, né, para que, enfim, se faça esse trabalho. Mas aí o que eu queria saber, assim, se a gente vai usar ou vai ter base para fazer, não esse trabalho especificamente, mas o projeto no geral da gente, de algum framework, assim, se você vai querer utilizar algum dos frameworks, né, que tem de gerência de projetos, tipo IT, o PMBOK, ou se para a gente que eu sou bem agnóstico com relação a esses frameworks. Tipo, é o seguinte, eu acho que vale a pena usar aquilo que tiver sentido. Certo? Então, assim, eu estou apresentando essa ideia geral do processo de desenvolvimento de produtos, mas você pode pegar isso e adaptar com qualquer framework, qualquer outra coisa que faça muito sentido para vocês, certo? Então, okay. Vou colocar aqui no chat o link para vocês baixarem o material, e aí, se vocês puderem difundir entre vocês, certo? Ok, gente? Peraí, Bom, eu queria falar com você a respeito do meu projeto, com aquele da UFBA. Não sei se seria agora ou particular. Pode ser depois da aula. Então, gente, vou então finalizar a gravação. Eu não estou conseguindo aqui, é porque eu estou no celular. Eu não estou conseguindo linkar o link aqui. Mas acho que alguém já postou no grupo, Paulo. Aí no grupo